Boa noite. O Bahia Record de hoje começa com mais uma história de violência contra menores. Um garoto de apenas 7 anos foi vítima de tortura em Salvador. Os acusados são a madrasta e o próprio pai do menino. Eles teriam, inclusive, mantido a criança presa dentro de casa. A polícia chegou até a residência do casal depois de uma denúncia anônima. Os acusados foram presos em flagrante. Várias marcas de agressões pelo corpo. Mãos e pés foram queimados. O menino de 7 anos teve também os cabelos arrancados pela madrasta. O garoto foi encontrado magro e faminto. O menino está internado no Hospital das Clínicas, em Salvador, com quadro grave de desnutrição. Por enquanto, ele fica sob os cuidados do Juizado da Infância e Juventude. Na delegacia, a madrasta disse que espancava o enteado porque ele é desobediente. O que ele fazia para você? Esperava a gente dormir, pegava coisas escondidas, desobedecia. Aí eu ficava com raiva. Com toda a frieza, contou as atrocidades que fazia. Batei, espanquei, deixei marca no corpo, queimei ele. Ainda afirma que batia com muito menos intensidade nos 2 filhos biológicos. Batia em todos, mas nele era o que eu mais batia. E essa raiva toda, assim, de uma criança, uma pessoa inocente, só porque ele desobedecia? O pai do garoto, conivente com os maus tratos, segundo a polícia, está preso na DTE. O casal vai responder por crime de tortura. Foi lavrado o flagrante baseado no crime de tortura, né? Porque ela praticava um ato que causava grande sofrimento físico, até psicológico para essa criança. E ela vai ficar presa aqui à disposição da justiça, que ela já está presa em flagrante, fica à disposição da justiça. E ela pode ser condenada a uma pena de 2 a 8 anos de reclusão. O ex-padrasto, acusado de inserir mais de 30 agulhas no corpo do enteado de 2 anos, foi recapturado na noite de ontem. Ele fugiu da delegacia de Ibotirama, no oeste da Bahia, semana passada, e foi encontrado na casa de um irmão e encaminhado para a delegacia de Bom Jesus da Lapa. Por telefone, o delegado Antônio Carlos Santana, que realizou a prisão, conta como chegou até o fugitivo. Foi feita a diligência que redundou ontem na prisão de Roberto Carlos, por volta das 21 horas e alguns minutos, nessa aludida ilha, onde ele, quando percebeu a presença da Polícia Militar e Civil, ele tentou fugir, mas foi preso, dominado e trazido para esta delegacia de Bom Jesus da Lapa por determinação minha. Roberto Carlos estava na Ilha do Saco, na casa de um irmão dele. O interesse deste irmão dele era que ele efetivamente se entregasse e não fugisse para não ter maiores problemas com a justiça. E ele ficou à noite dentro do mato na ilha, o dia dentro do mato na ilha e à noite ele vem dormir na beira do rio. E foi isso efetivamente que aconteceu no momento da sua prisão. Ele se diz arrependido de ter fugido e que o desejo dele é continuar preso para provar que ele é inocente nesse sentido. Violência no interior do estado. Um casal foi assassinado esta madrugada na cidade de Lajedo do Tabocal, a 370 quilômetros de Salvador. Segundo a polícia, Deuclediano Almeida Filho, conhecido como Gomes, e a namorada dele, Ana Paula Silva, de 20 anos, foram mortos dentro de casa com mais de 15 tiros. Os dois eram de São Paulo e moravam no interior baiano há 5 anos. Deuclediano era ex-presidiário acusado de homicídios no interior paulista. A polícia trabalha com a hipótese de execução. Um crime que chocou a população do bairro de Tancredo Neves, em Salvador, completou 8 meses esta semana. Uma mulher matou o ex-marido a facadas em frente a uma delegacia de polícia. Apesar do flagrante, a acusada conseguiu sair da cadeia. A família não se conforma com a situação e pede justiça. Dona Juraci ainda não conseguiu superar a morte do filho caçula. A dor foi ainda maior quando soube que a acusada de matar o rapaz ganhou liberdade provisória, depois de cumprir apenas 4 meses de prisão. Ele era um menino muito bom, era um caçula. Eu não esperava que ela fizesse uma coisa dessa com meu filho. Em dezembro ela foi para lá, dormiu na minha casa, meu prato junto comigo. Se não desse certo, se separasse, mas ela não queria aceitar a separação. Ninguém é obrigado a viver um com o outro.
entendeu? Mas dói demais. É em cima de remédio, é no hospital direto, é as pessoas dando força. Aqui, é a foto dela aqui, ó, com ele. Eu cortei porque meus netos estavam aqui. Então eu peço, pelo amor de Deus, só quero justiça. Marcos da Silva Conceição, de 26 anos, foi morto a facadas no dia 3 de março deste ano, depois de uma discussão com a ex-mulher. Edna Júlia de Jesus foi presa em flagrante logo após o crime e, na época, se mostrou arrependida. O crime aconteceu nesta quadra, em frente à 11ª Delegacia, aqui no bairro de Tancredo Neves. Diversas testemunhas presenciaram o fato. 8 meses depois, fica a pergunta: por que, diante de tantas evidências, a acusada ainda continua em liberdade? O promotor de justiça Davi Galo disse que a lei penal beneficia os acusados em alguns casos, principalmente quando não existe antecedente criminal. O promotor acredita que a prisão do réu pode acelerar o julgamento, porque a defesa não teria nenhum interesse em esticar o processo por muito tempo. As provas contra elas são por demais concludentes. A autoria não é que se fala aqui de indícios, é que se fala aqui em autoria mesmo e materialidade delituosa, que são os requisitos do crime. Então, por que não mantê-la presa e fazer com esse processo ande mais rápido? Eu acho que os juízes têm que pensar um pouquinho ao analisar esses processos. Não é sair concedendo gratuitamente liberdades provisórias. A lei está aí, é uma exceção, a prisão é, mas eu acho que falta um pouquinho de bom senso, um pouquinho de boa vontade na concessão dessas liberdades. Tentando superar a dor da perda, a família da vítima segue em busca de justiça. A gente quer justiça, porque ela não matou um cachorro. Como é? Eu não vi. Ela não matou um cachorro, a gente quer justiça pelo que ela fez. Daqui a pouco você vai ver imagens de um acidente impressionante. Um carro é totalmente destruído por um ônibus em Salvador. E em outro ponto da capital, um homem supostamente alcoolizado invadiu a calçada e atropelou 4 pessoas. No Bahia no Ar